paz do Senhor, meu nome é Aline Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 11 e 12. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E no demais disto, filho meu, presta atenção, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Sabe? Quando a gente olha para isso, a gente vê sobre Salomão, de que Salomão escreveu os livros de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares. E ele foi uma pessoa que estudou muito, sabe? Que realmente foi muito sábio. E aí ele dá esse conselho de que o muito estudar é enfado da carne, de que não tem limite para fazer livros. Mas que o muito estudar é enfado da carne, que esse muito estudar seria... Sabe, quando a gente coloca os estudos acima de... A gente prioriza os estudos. Eu não tô falando de que você não deve estudar, porque você deve estudar sim, você deve se especializar sim, você deve se formar sim. Não me entenda mal. Eu tô falando de que quando a gente deixa o Senhor em segundo plano e os estudos começam a estar em primeiro plano. E não é desse jeito que o Senhor quer que a gente viva, não é desse jeito que o Senhor quer que a gente realmente viva a nossa vida, sabe? O Senhor quer que sim, nós estudemos, mas o Senhor também quer que a gente realmente busque Ele, busque viver uma vida que honre e que agrade Ele, para que a gente possa de fato, sabe, honrar o Senhor também através do nosso estudo. Eu posso honrar o Senhor com a minha vida. Isso é o chamado para o Senhor, que a gente deve honrar o Senhor com a nossa vida. Então, sabe, realmente de tudo que a gente deve guardar, então que a gente possa de fato honrar o Senhor, priorizar o Senhor. Lá em Mateus 6,33 fala de que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas não serão acrescentadas. Sabe, a nossa geração ela tem priorizado muitas coisas. A gente tem priorizado muita coisa e nem sempre, ou muitas das vezes, não é o Senhor que a gente tem priorizado. A gente coloca um namorado, a gente coloca uma faculdade, a gente coloca relacionamentos, a gente coloca empresas, a gente coloca trabalho, a gente coloca serviços acima do Senhor. E o Senhor quer ser amado, não porque Ele só tem Ele para ser amado. Ele quer ser amado porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Deus de toda a criação e Ele quer ser amado porque a gente voluntariamente o ama. Claro que a gente só pode o amar porque foi Ele que nos amou primeiro. Então, mas que a gente possa realmente, sabe, priorizar o Senhor. Não colocar os estudos, não colocar coisas secundárias como fontes primárias, sabe? E olha que lindo, que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E sabe, Salomão falar sobre pastor, a gente já remete ao pai dele, que foi Davi, ao rei Davi. E aí, sabe, Davi, antes de ser rei, foi um pastor. E aí, sabe, a gente tem o salmo que acho que é o mais conhecido, que é o Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor. E aí, Salomão já fala de que o Senhor é o único pastor, sabe? Deus é o único pastor da nossa vida. Então, nós devemos sim honrar o Senhor, a gente deve sim ter o Senhor como nosso único pastor, porém, né, gente, respeitando lideranças, obedecendo lideranças, porque a Bíblia fala de que toda autoridade ela é divinamente constituída por Deus, então, de fato, ela deve ter respeito da nossa parte. Então, de fato, que a gente possa de verdade buscar o Senhor, ter o Senhor como nosso único pastor, ter o Senhor como nosso único referencial. Sabe, que a nossa meta não seja ser parecido com as pessoas, que a nossa meta seja ser parecido com Jesus, seja amar o que Jesus amou, seja querer amar Jesus. Eu sei de que nem sempre a gente está lá no alto das emoções, mas amor é mais que um sentimento, sabe? Amor é muito mais do que um sentimento. Você não acorda, poxa, eu amo fulano. Ou no outro dia você fala, nossa, eu não amo mais fulano. O amor é construção, o amor é ação. Então o Senhor quer ser amado, não com as nossas palavras. Palavras são bonitas, palavras são belas, mas Ele quer ser amado com as nossas ações. Então que tudo aquilo que o honre, que o agrade, seja aquilo que o nosso coração deseja e anseia fazer. E aí, lá no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, fim é,
Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, sabe, não há estudar, muito estudar em falta da carne, tudo aquilo que é em excesso não é legal pra gente. Tudo aquilo que é em excesso prejudica de alguma forma. Então, veja quais são as suas prioridades de fato, sabe? Não terceirize aquilo que deve ser como prioridade para você. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas elas não serão acrescentadas. Sonhe, porque o Senhor é capaz de realizar. Mas que o sonho não esteja acima do Deus que realiza sonhos. Que as nossas metas não estejam acima daquele que nos dá graça para cumprir as metas. Sabe, que os nossos anseios e desejos não sejam maiores do que aquele que pode realizar cada um deles. Sabe, que a gente priorize o Senhor não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Deus é. Então que a gente possa de verdade buscar amar esse único pastor diariamente. A gente possa de verdade, sabe, buscar o Senhor. E não há limite para fazer livros, mas estudar muito em falta da carne, ou seja, tudo aquilo que é em excesso é prejudicial. Então que a gente possa de verdade priorizar o Senhor, entendendo de que tudo aquilo que o Senhor faz é necessário para nossa vida e de que tudo aquilo que o Senhor faz é importante para nós. Então que a gente possa de verdade, sabe, priorizar o Senhor, não colocar como secundário aquilo que deve ser primário, sabe? Que a gente possa de verdade entender isso, pedir graça ao Senhor para a gente realmente entender o que é essencial para a nossa vida. E o essencial de fato é uma vida com Deus. Então, possa de verdade, sabe, entendendo de que há um plano para tudo, de que a gente pode estudar sim, a gente pode se especializar sim, mas que a gente não pode colocar todas as demais coisas como se fossem as primeiras, mas que a gente possa priorizar o Senhor e as demais coisas, elas não serão acrescentadas. Então que a gente possa de verdade, entendendo isso, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E amar o nosso próximo como a gente mesmo. Então, gente, é isso. E a paz do Senhor fica com Deus.